Um estudo bíblico sobre o tempo presente, parte 02, dia 11 de fevereiro de 2025. Batendo a porta, uma porta fechada para ele. Essa passagem é constantemente aplicada aos não convertidos, com as quais nada tem a ver. Trata-se de uma igreja morna, de uma igreja que se julgava em condições eminentemente prósperas, enquanto o seu Senhor, vivo, na doutrina de seu sacrifício expiatório, teve sua entrada negada. Oh, se ele tivesse encontrado a admissão, e ele estava ansioso para encontrá-la, ela logo teria jogado fora sua riqueza imaginária, e ele teria dado a ela ouro provado na fornalha, e roupas brancas com as quais ela poderia se vestir. Infelizmente, ela está contente sem seu Senhor, pois ela tem educação, oratória, ciência e 1000 outras bugigangas. A Assembleia Solene de Sião está realmente sob uma nuvem, quando o ensino de Jesus e seus apóstolos é de pouca importância para ela. Se, além disso, a conformidade mundana se espalhar na igreja, de modo que as vãs dispersões do mundo sejam compartilhadas pelos santos, então há motivo suficiente para a lamentação. Assim como Jeremias gritou, como o ouro escureceu, seus nazireus, que eram mais puros que a neve e mais brancos que o leite, tornaram-se mais negros que o carvão. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Se não há mais uma distinção clara entre a igreja e o mundo, mas os seguidores professos de Jesus deram as mãos aos incrédulos, então podemos realmente lamentar. Valeu o dia. Um tempo ruim aconteceu para a igreja e para o mundo também. Podemos esperar grandes julgamentos, pois o Senhor certamente se vingará de um povo como este. Não sabeis antigamente que, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e se uniram a elas, então veio o dilúvio e os arrastou a todos. Não preciso prosseguir com esse assunto para que nossos fardos não tirem de nós o tempo exigido para o consolo. Parece do texto que havia alguns para quem a censura era um fardo. Eles não podiam brincar com o pecado. É verdade que houve muitos que disseram que o mal não existia e outros que declararam que não estava presente em grande grau. Sim, e os espíritos mais endurecidos declararam que o que era considerado uma reprovação era realmente uma coisa para se gabar. A própria glória do século. Assim eles fingaram o assunto e fizeram do luto dos conscienciosos um tema para piadas. Mas havia um remanescente para quem a reprovação era um fardo. Esses não suportariam ver tal calamidade. A esses o Senhor Deus terá respeito, como disse pelo profeta. Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal as testas dos homens e mulheres que suspiram e que choram por todas as abominações que se cometem no meio dela. Muitos beberam vinho em taças e se ungiram com seus principais unguentos, mas não se entristeceram com a aflição de José. Amós 6,6. Mas estes foram pressionados em espíritos e carregaram a cruz, considerado ao próprio de Cristo maiores riquezas do que todos os tesouros do Egito. O povo de Deus não pode suportar que o sacrifício expiatório de Cristo seja desonrado. Eles não podem suportar que a sua verdade seja pisada como a lama nas ruas. Para os verdadeiros crentes, prosperidade significa o Espírito Santo abençoando a palavra para a conversão dos pecadores e a edificação dos santos. E se eles não veem isso, eles penduram suas harpas nos salgueiros. Os verdadeiros amantes de Jesus jejumam quando o noivo não está com sua igreja. O brilho deles está em sua glória e em nada mais. A esposa de Finéias, filho de Eli, gritou em sua agonia mortal. A glória se foi.
Esse espírito sobrecarregado é um símbolo do verdadeiro amor a Deus. Aqueles que amam seu Jesus são feridos em suas feridas e atormentados pelas aflições de seu espírito. Quando Cristo é desonrado, seus discípulos são desonrados. Aqueles que têm um coração terno para com a igreja podem dizer com Paulo: quem se ofende e eu não queimo? Os pecados da igreja de Deus são as dores de todos os membros vivos dela. Isso também marca uma sensibilidade saudável, uma espiritualidade vital. Aqueles que não são espirituais não se importam com a verdade ou graça. Eles olham para finanças, números e respeitabilidade. Homens e mulheres totalmente carnais não se importam com nenhuma dessas coisas, e desde que os objetivos políticos dos dissidentes estejam progredindo e haja um avanço na posição social, isso é suficiente para eles. Mas os homens e as mulheres cujos espíritos são de Deus preferem ver os fiéis perseguidos do que vê-los desertar da verdade. Mais cedo ver igrejas nas profundezas da pobreza, cheias de santo zelo, do que igrejas ricas mortas no mundanismo. Homens espirituais e mulheres espirituais cuidam da igreja mesmo quando ela está em um caso difícil e derrubada por seus adversários. Teus servos se deleitam com as pedras dela e se aperfeiçoam ao seu pó. A casa do Senhor é para muitos de nós a nossa própria casa. A sua família é a nossa família. A menos que o Senhor Jesus seja seu exaltado e seu evangelho seja conquistado. Sentimos que nossos próprios interesses pessoais são prejudicados e nós mesmos estamos em desgraça. Não é pouca coisa para nós, é a nossa vida, é derrubada por seus adversários. Teus servos se deleitam com as pedras delas e se aperfeiçoam no pó. Sentimos que nossos próprios interesses pessoais são prejudicados e nós mesmos estamos em desgraça. Não é pouca coisa para nós, é a nossa vida. Assim me demorei no fato de que um dia ruim para o povo de Deus, quando a Assembleia Solene é contaminada. A reprovação disso é um fardo para aqueles que são verdadeiramente cidadãos da Nova Jerusalém. E por causa disso, eles são vistos como tristes. O Senhor aqui diz: reunirei os que estão tristes pela Assembleia Solene. Eles podem muito bem ficar tristes quando tal fardo é colocado em seus corações. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.